mamãe e bebê com saúde. Agora é a hora de irmos para casa. Nesse momento, as noites se tornarão mais longas, mais cansativas, mas certamente muito mais prazerosas. A família se prepara para receber esse novo integrante e descobrir que a alegria de ter uma criança é a melhor coisa do mundo. As primeiras semanas do João Pedro em casa foram assim um pouco complicadas devido ao processo de adaptação, em que eu tive que, com a cirurgia, eu passei por alguns momentos que precisava de ajuda da minha mãe para dar banho nele, para ela colocar no meu colo para amamentar. E como eu tive já desde do momento depois do parto, os meus seios já começaram com fissuras que doíam demais e que, como ele tinha que amamentar, eu não poderia deixar ele sem amamentação. Então tudo isso foi uma questão de adaptação e que eu pude me acostumar com o tempo e que hoje, graças a Deus, o João Pedro é uma criança muito saudável, que traz só alegria para casa. Cada momento, cada mês é uma coisa diferente. E ele é nosso homenzinho da casa. A questão da amamentação foi bem tranquila, eu não tive problemas nos seios, nada. A Radine também não teve cólica. E o que mais deu trabalho foi porque ela comia muito, até hoje. E ela passava a noite inteira mamando. Começava 2 horas da manhã e me deixava 7 horas da manhã e ficava a noite toda acordada. Mas foi até os 15 dias, assim, bem difícil. Mas depois ela passou a dormir a noite inteira e comia antes de dormir e após acordar e eu já não tive mais trabalho nenhum. E cuidar, assim, nunca troquei fralda na vida, né? Então, em casa a palavra certa foi punk, né? Essa é a verdade. Muito complicado. Para trocar fralda a primeira vez, dar banho, quem deu banho nele na primeira semana, assim, foi a minha cunhada. Primeiro porque eu estava com os pontos da cesárea, então eu tinha muito medo de inflamação, esse tipo de coisa. Aí a primeira vez que dei banho nele também foi muito engraçado. Para ter todo jeito, né? A gente fica sem saber como pegar, com medo de que se vai machucar, se vai escorregar na banheira, esse tipo de coisa. E a madrugada também, as madrugadas foram bem complicadas, assim. Ele teve cólica no primeiro mês, então eu não sabia identificar que tipo de choro, o que queria dizer cada choro. Como eu tive cesariana, não pude dar banho nele logo nas primeiras semanas, né? Aí a tia dele ajudou. Ela quem ficou... Eu ficava só observando, né? Porque como é primeiro filho, aí é todo aquele medo, pequenininho, molinho, tem medo de machucar. Aí fiquei observando nas primeiras semanas, ela dá o banhozinho nele. Graças a Deus, super tranquilo ele, dorminhoco, não deu trabalho, deixou a mamãe e o papai dormir. A prematuridade ela é definida quando o bebê nasce com uma idade gestacional abaixo de 37 semanas, né? E ela é uma das principais causas de mortalidade infantil no Brasil, né? Então, por isso, é muito importante os cuidados com o nosso prematuro, né? O método canguru é um método de atenção humanizada ao recém-nascido prematuro e de baixo peso, que foi uma determinação do Ministério da Saúde desde 1999, né? Então é uma tecnologia que vem mudando os paradigmas do cuidado com o recém-nascido, né? Ele não visa só o cuidado com o recém-nascido propriamente dito, ele engloba todos os familiares, né? Tem uma visão mais ampla da família, do binômio mãe e bebê, e isso influencia diretamente nos cuidados com o bebê pós a alta, né? Então, no Brasil, o índice de mortalidade infantil ainda é alto e a prematuridade é um dos principais fatores que ajudam a aumentar esse índice, né? Ela é responsável por até 70% em alguns estados da mortalidade infantil. Então, por isso que tem toda essa preocupação com os cuidados do recém-nascido, principalmente o prematuro. O método canguru é a atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso e prematuro. Ele inicia desde o pré-natal com a mãe, aquela que tem risco para parto prematuro, já é explicado como é que vai acontecer,
como é na UTI, onde que o bebê vai ficar, até o momento que o bebê nasce, essa mãe é acolhida dentro da UTI de uma forma mais humana, mais afável, né? E ela é estimulada a tocar nesse bebê, né? A entender toda a situação que ele está passando, né? Então a gente começa a envolver a mãe e os pais desde o início. Assim que a estabilidade clínica do bebê permita, ele é colocado na posição canguru, que é o contato pele a pele da mãe com o bebê, né? Os dois ficam numa posição o máximo de tempo possível, né? Com o bebê no peito da mãe. Isso vai causar conforto para o bebê, vai fazer um estímulo neuropsicomotor, ele vai aquecer o bebê e vai aumentar o vínculo da mãe com o bebê, né? Então já começa dentro da UTI. Assim que o bebê fique estável, seja capaz de se alimentar somente por sondinha ou por copinho, e tenha mais de 1,2 kg, ele vai ser transferido para a segunda etapa do método canguru, que ocorre na nossa unidade canguru, que é uma enfermaria onde as mães ficam internadas com seus bebês para ganho de peso. Dentro dessa enfermaria, elas têm um auxílio de uma técnica de enfermagem, da fonoaudiólogo, da fisioterapeuta. Na verdade, é uma extensão da nossa unidade intermediária, né? E quando o bebê fica capaz já de se alimentar sozinho, tem mais de 1,750 kg, a mãe se encontra apta com os cuidados do bebê, ele pode ir para casa. Então ele passa para a terceira etapa do método canguru, onde ele vai ser acompanhum ambulatorialmente, sendo a primeira consulta com 48 horas após a alta. Então a gente faz esse acompanhamento aqui no consultório canguru até 2,5 kg, quando então o bebê é encaminhado para o nosso ambulatório. Cuidar de um bebezinho não é uma tarefa muito fácil. Com certeza gera dúvidas, anseios e principalmente muitos medos, independente de ser primeiro, segundo ou terceiro filho. É muito importante que nesse momento a família se integre, se torne acolhedora para receber não só o bebê, mas acolher principalmente essa mãe nesse momento tão difícil que é a chegada do recém-nascido. Cuidar de um recém-nascido não é tarefa fácil e envolve muitas dúvidas. Nesse momento, você vai se questionar qual a melhor hora do banho, como se dar banho, como se carregar o bebê, como se dar de mamar a esse bebê, como se comportar com as visitas. E então, você deve procurar uma ajuda, que certamente a melhor pessoa para lhe ajudar é o obstetra e o pediatra nesse momento. Eu oriento no primeiro mês de vida dar somente um banho do bebê, de preferência pela manhã, tá? Tendo cuidado de fechar janelas e portas na hora do banho para não entrar vento de ar, para não ter um choque térmico. Sempre fazer a higiene do bebê antes de colocar na banheira para dar o banho, né? Você tem que fazer a higiene da parte íntima, né? E depois você coloca na banheirinha, numa temperatura adequada. E aí você vai começando sempre da cabeça até os pezinhos, tendo cuidado de fazer a limpezinha do nariz antes da orelhinha e ter o cuidado de não deixar entrar água no ouvido, né? E a criança não engolir aquela água, por mais que seja uma água fervida, uma água mineral, mas mesmo assim ter esse cuidado, porque você está usando o sabonete neutro, que é o mais indicado, usar um sabonete neutro à base de glicerina. E nesse banho é importante manter no início o horário da manhã. A posição adequada, no caso assim, do bebê recém-nascido principalmente, você tem que ter sempre o apoio quando segurar o bebê, de preferência segurar apoiando aqui no ombro, tá? Quando tiver, não só na hora de arrotar, dá apoio para a cabecinha, para o pescoço, dá um apoio para que a criança não fique com a cabeça pendendo para trás, né, que não é bom para o bebê, né? E não se deve ficar balançando o bebê, tá? Como se fosse um brinquedo, isso não é bom. E no caso, quando for amamentar, tem uma posição que eu oriento as mães, às vezes até apoiar com o travesseiro, deitar o bebê em cima do travesseiro para elevar um pouquinho a cabeça e tentar botar a posição da boca bem direcionado ao bico, tá? Elevando um pouquinho
e ajudar também com as mãos. Quanto melhor ele segurar firme o bico do seio, melhor vai ser para ele conseguir amamentar melhor. E com isso ele vai ficar mais satisfeito e vai ficar mais bem nutrido. A gente, como pediatra, tem essa preocupação de orientar as mães, inclusive quando vem mães grávidas me procurar, antes do nascimento eu já oriento. Procure ter uma alimentação saudável, procure ter uma vida saudável, procure se preparar para amamentar seu bebê. Eu já oriento, inclusive, como preparar a mama para essa amamentação, porque é uma coisa muito difícil, muitas mães têm essa dificuldade e eu acho importante ser feito isso no pré-natal e não só depois que a criança nasce. Eu aconselho amamentar o bebê até o 2º ano de vida. Eu sempre falo para as mães, evitar as visitas, principalmente nos primeiros 2 meses de nascido, principalmente. Então, assim, falar para a família toda, olha, vamos esperar o bebê desenvolver mais, tá mais durinho, né? Até para pegar, porque às vezes as pessoas não se contentam só em olhar, quer pegar. Às vezes tem gente que quer beijar e aí não sabe, né? Vai lá, tá com vírus, tá com alguma bactéria, não sabe, pode passar pro bebê. Porque nem todo mundo tem a consciência de lavar as mãos antes de pegar no bebê, né? Ou prender o cabelo, ou usar uma bata, alguma coisa higiênica para proteger. As primeiras semanas são bem difíceis, é uma fase de adaptação, de a gente se conhecer melhor, né, a mãe e o bebê. É um momento muito intenso, né, então tem que se preparar. Bom, na verdade, por mais que a gente se prepare, o primeiro filho a gente nunca sabe como vai ser exatamente, né, então todo dia é uma descoberta. Depois que ele nasceu, nós ficamos ainda 5 dias na maternidade para que ele tomasse o banho de luz. E esses 5 dias foram fundamentais para a gente absorver bastante conhecimento na maternidade, né? Com as enfermeiras, com a equipe técnica do hospital, com o banco de leite. E nesses dias foi quando a gente aprendeu mais na prática a dar o banho dele. Então, mas na verdade quem dava o banho nele era o pai, né? Quem estava tendo mais essa experiência mais intensa era o pai, porque ele queria fazer isso, ele queria fazer parte disso. Então era engraçado na maternidade para levar o bebê para tomar banho, fazer uma fila. Aí, dentre tantas mães que estavam lá para dar o banho no bebê, ele era o único pai que estava lá no meio para dar o banho. Era muito engraçado. Fez maior sucesso com as enfermeiras lá, que achavam muito engraçado ele dar, o pai tá dando banho, o pai participando, né, nesse caso. Mas sem jeito, né? Mas tentando fazer. Era muito engraçado. Quando eu fui ter minha 3ª filha, eu senti um vazio muito grande dentro de mim. Não conseguia ser uma boa mãe, não conseguia cuidar dela direito. Eu me sentia uma péssima mãe. Até o choro, quando ela chorava, assim, eu me sentia impotente de cuidar dela. Eu me sentia uma péssima mãe. Então eu me via, às vezes, deixar ela chorando dentro do berço. E chorava. Parecia que eu não ia conseguir cuidar da minha filha. Foi uma coisa que o que está acontecendo comigo? Que eu não era assim nas minhas outras gravidez. Cuidava dos meus filhos perfeitos. Aí na 3ª gravidez eu vi que tinha alguma coisa diferente em mim. Então eu demorei muito para procurar ajuda médica. Quando eu fui procurar, foi quando eu saí grávida dessa daqui. Mas antes de eu procurar a assistência, quando eu procurei, me encaminharam para o psiquiatra e já me diagnosticaram com outras síndromes, né? Depois que eu consultei com o psicólogo, eu já me sinto uma mãe 100% para meus filhos. Então, a depressão pós-parto, ela é muito mais comum do que a gente pensa, né? Muitas pessoas acham até que pode ser uma frescura ou só um momento em que a mulher está muito frágil por causa dos hormônios, mas em alguns casos não, realmente existe a depressão pós-parto. Ela precisa ser levada em conta e por ser a importância da busca de um profissional, um psicólogo, para essa mulher poder trabalhar esses sentimentos que atrapalham na relação entre mãe e bebê e também para que ela se sinta e se aprimore da maternidade, né, de uma forma saudável. Eu sou psicóloga do projeto de psicoterapia ao pós-parto, onde essas mães se reúnem uma vez por semana, né, em busca
dessa troca de experiências, desse acolhimento. Sanada das dúvidas, você totalmente integrada ao seu filho, agora é a hora de aproveitar, de curtir esse momento, de usufruir dessa doce companhia, porque daqui para frente vai ser só alegria.